E paz, tudo bem com vocês? Amém, graças a Deus. Toma seu lugar aí, se assente. Que bom te ver aqui nessa noite de quarta-feira, te ver aqui ouvindo, recebendo, disposto a aprender um pouco mais, né, sobre a palavra, um pouco mais sobre a prática da oração. Tem sido dias muito abençoados, dias muito abençoadores a partir daquilo que nós estamos ouvindo acerca da oração. Mais um tema que o Senhor nos direcionou e eu creio que trouxe sobre nós, está trazendo sobre nós edificação, fortalecimento, uma mudança, né? Estamos crescendo no plano e no propósito de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco mais nessa última noite, né, dentro dessa série, né, quarta que vem nós começamos uma nova série, mas hoje nós vamos para essa última ministração dentro desse tema. Ensina-nos a orar, renovando a nossa vida de oração. Nós temos muita facilidade, e eu acredito que quase nenhuma dificuldade em compreender, né, em atrelar a oração como um instrumento, como uma arma, né, algo que nós podemos utilizar, algo que nós dispomos quando nós queremos adquirir algo, quando nós precisamos de algo. É uma arma, um instrumento que a gente tem fácil acesso e que a gente utiliza quando precisa de algo. Quer um exemplo disso? Quem aqui nunca orou por uma cura? Quem aqui nunca orou por um recurso? Quem aqui nunca orou por uma resposta? Então nós não temos dificuldade e temos até certa facilidade em atrelar a oração com um dispositivo, com essa arma, com esse instrumento que a gente usa quando precisa de algo, que a gente usa quando necessita de algo, de uma resposta, de uma cura. Mas eu gostaria que nós começássemos a observar, e eu não tenho dúvida que a oração ela é uma arma poderosa, eu não tenho dúvida que a oração é um grande instrumento. Afinal, Tiago, capítulo 5, verso 16, ele diz: a oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Algumas versões dizem, né, a oração do justo é poderosa e eficaz. Então eu creio que a oração é uma arma poderosa. Eu creio que a oração é um instrumento muito útil e necessário para a nossa vida. Mas talvez o que a gente precisa alinhar, o que a gente precisa mudar na nossa visão, é que não se trata de uma arma, de um instrumento para nós adquirirmos o que precisamos, mas se trata de uma arma poderosa, de um instrumento extremamente útil para nos tornarmos o que Deus espera. É mais do que algo que usamos para receber o que queremos. É mais do que algo que utilizamos para ter a resposta que desejamos. Mas é uma arma e um instrumento pela qual nós nos tornaremos aquilo que Deus espera que nós sejamos. É isso que eu gostaria de convidar você para que nós olhássemos a partir de hoje, por esse prisma, por essa ótica para a oração. Como eu disse, eu não tenho dúvida de que nós já entendemos, né, que se eu tenho uma necessidade, eu oro para suprir a minha necessidade. Se eu preciso de uma cura, eu oro para receber a cura. Mas vamos olhar para a oração como aquele instrumento pela qual o Senhor vai aperfeiçoar a vontade dEle em nós.
É na oração que o Senhor vai aperfeiçoar o propósito dele nas nossas vidas. Se você sair daqui nessa noite com essa transição, com essa mudança de configuração, se você decidir praticar a partir de hoje dessa forma, esse ponto, a partir de hoje a oração para a minha vida não tem a ver com o que eu preciso ter. Oração na minha vida não tem a ver com aquilo que eu preciso adquirir. Oração na minha vida tem a ver com aquilo que eu preciso me tornar em Deus, com aquilo que Deus espera que eu seja nele. Sabe, e eu usaria aqui o exemplo de uma das orações talvez mais importantes da Bíblia, uma das orações mais importantes relatadas na Bíblia Sagrada. 1 Samuel, capítulo de número 1, tem lá a oração de Ana. Quem não conhece a oração de Ana, que muitas vezes serviu para nós de ensinamento, de modelo, como perseverança. A oração de Ana era uma oração perseverante, porque ela orou muito tempo, ela clamou muito tempo acerca do que ela queria. Então eu queria usar esse exemplo um pouquinho aqui para a gente entender, porque Ana orou por muitos anos para ter um filho. Durante muito tempo a oração de Ana tinha a ver com aquilo que ela queria ter, com aquilo que ela precisava ter. Nós conhecemos lá o texto, 1 Samuel, não é esse texto que eu vou me embasar, mas eu estou só aqui dando o exemplo. Ela orou durante muitos anos para ter um filho, porque ela era envergonhada, humilhada por Penina, que tinha filhos e ela não tinha, e ela constantemente orava, clamando a Deus, pedindo que Ele suprisse a necessidade dela, que Ele colocasse fim na humilhação dela, dando a ela filhos. É um exemplo disso que nós estamos falando. Nós vemos ali Ana orando por muitos anos para ter um filho. Mas nós vemos que a maior ação da oração na vida de Ana não foi ela receber um filho, foi ela se tornar uma mãe. Às vezes nós achamos que o tempo demorou porque ela estava orando para ter um filho, e penso eu, Ana orando pedindo um filho e Deus deixando ela orar para se tornar mãe. Ela orando acerca do que queria receber, e Deus permitindo que ela orasse, porque ela estava se tornando aquilo que Ele queria na oração. E muitas vezes nós podemos estar exatamente assim, orando, pedindo aquilo que necessitamos, aquela solução, aquele recurso, aquela cura, e Deus está deixando a gente orar. Porque enquanto a gente ora achando que está orando, pedindo o que precisa, Deus está deixando a gente orar para a gente se tornar o que Ele espera. Enquanto a gente está orando, nós estamos nos tornando aquilo que Ele espera. Sabe, não basta ter um filho, é necessário ser mãe. Não basta ter um filho. Ana está dizendo, me dá filho, eu quero um filho, eu preciso de um filho. Porque Penina tem e eu não tenho. Olha a minha humilhação. Então a questão não era sobre ter um filho. A questão era Ana se tornar uma mãe. Hoje a questão não é orar para ter um marido. Hoje a questão é orar para ser uma boa esposa. Hoje a questão não é orar, a gente pensa que está lá, eu estou orando para Deus me dar um emprego. Eu estou orando, não sei por que ainda Deus não me deu. Talvez porque eu ainda não me tornei um bom empregado. Talvez eu estou orando acerca de um ministério, Deus me dá um ministério relevante, poderoso, e aí talvez ainda Deus não deu, porque aqui não tem a ver em tem a ver em ser crente de verdade, tem a ver em ser cristão de verdade. Consegue compreender? Tem a ver com aquilo que nós nos tornamos, com aquilo que nós vamos nos tornando na oração. Então, queridos, nós precisamos olhar a partir dessa ótica, rever a nossa vida de oração, porque eu não tenho dúvida que todos nós em algum momento já fomos em oração acerca do que queríamos, acerca do que precisávamos, acerca de uma necessidade. Fomos orar pelo suprimento de uma necessidade, mas nunca compreendemos talvez acerca
da manifestação, do aperfeiçoamento do propósito de Deus na nossa vida através da oração. Sabe, o homem, ele é uma criatura decaída. O homem, ele tem a sua natureza pecaminosa. A natureza do homem, ela tem a inclinação para o mal. O homem, naturalmente, ele é cheio de desejos pecaminosos. Eu já disse isso aqui um dia. Quem precisou aprender a fazer o mal? Quem aqui foi ensinado a fazer o mal? Eu acerca do que foi mal? Quem aqui foi ensinado por um familiar sobre o mal? Ninguém. Mas quem aqui já praticou o mal? Porque a gente não precisou aprender para fazer. Já estava na nossa natureza. Compreende? Como muitas vezes o bem a gente precisa aprender. Acerca de quem aqui foi ensinado a mentir? Mas quem aqui nunca mentiu? Mas a gente não aprendeu, né? A minha mãe quer dizer que eu nunca menti, eu estou perguntando, tá? Então já está na natureza do homem, né? Do ser humano. No Salmo 58, verso 3, a palavra de Deus diz assim: olha, os perversos são afastados desde o útero, e eles se extraviam assim que nascem, falando mentiras. Então olha como é a natureza do homem, uma natureza decaída, uma natureza que tem inclinação para o mal, uma natureza pecaminosa. Parece que a configuração original já vem com tudo que é ruim, né? Parece que já está ali dotado daquilo que não é bom. Só que existe um plano da parte de Deus para o homem. Existe um plano da parte do Criador para o ser humano. E que plano é esse? É do Senhor tomar posse desse homem decaído. É do Senhor estar no controle da vida desse homem decaído, e a partir disso mudá-lo, a partir disso transformá-lo, a partir disso fazer deste homem decaído um homem santo. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus: transformar, mudar, santificar. Mas como isso ocorre? Essa santificação, essa transformação, essa mudança ocorre através da oração. É na oração que esse plano de Deus vai se tornando realidade. É na oração que a verdadeira obra de Deus vai sendo manifesta. Aleluia! Vou repetir porque você precisa glorificar a isso. É na oração que a verdadeira obra de Deus vai sendo manifesta. É na oração que a obra de Deus vai sendo aperfeiçoada. Porque qual é a obra de Deus? Qual é a obra mais importante de Deus? Santificar o homem, formar o homem, mudar o homem. E essa obra vai sendo aperfeiçoada através da oração. Sabe, hoje não faltam homens e mulheres que oram para fazer a obra de Deus. Homens e mulheres hoje oram para cantar. Homens e mulheres hoje oram para pregar. Mas infelizmente muitos não oram e nem permanecem na oração para Deus fazer a sua obra nas suas vidas. Oramos para cantar, oramos para pregar, oramos para fazer a obra de Deus. Não oramos e nem permanecemos na oração que Deus faça a obra dele em nós. E qual é a obra dele? Arrependimento, libertação, formação. Essa obra que nós deveríamos, através de uma vida de oração, permitir que Deus estivesse aperfeiçoando em nós.
A obra de Deus, queridos, é fazer com que homens perversos se tornem homens santos. A obra de Deus não é fazer pregadores. A obra de Deus não é fazer cantores. A obra de Deus é fazer homens santos, irrepreensíveis. Aleluia! Essa é a obra de Deus que vai sendo aperfeiçoada na nossa vida através da oração. Olha lá comigo, primeira epístola de João, capítulo 3 e verso de número 8. Glórias a Deus. Primeira epístola de João, capítulo 3 e verso de número 8. Aleluia. Aleluia. Se a obra de Deus é transformar, libertar, mudar o homem, essa obra é feita através da oração. Quanto mais oração, mais transformação. Quanto mais oração, mais mudança. Quanto mais libertação. Quanto mais oração, mais arrependimento. Quanto mais oração, mais sensibilidade. Quanto mais oração, mais poder de Deus. Quanto mais oração, mais cheios do Espírito Santo. Quanto mais oração, mais de Deus e menos de nós. Aleluia! 1 João capítulo 3 e verso 8. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Aleluia. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. Olha a obra de Deus: tornar homens perversos, homens pecadores, homens maus em homens santos. Nós sabemos que parte desse processo de santificação, porque nós não nos santificamos de nós mesmos. Essa santificação não parte de nós mesmos, por nós mesmos, não há como nós realizarmos. Parte dessa santificação, nós somos limpos de todo pecado pelo sangue expiatório de Cristo. O sangue expiatório de Cristo, de Jesus, nos lava, nos purifica, nos regenera, como diz a música, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Esse sangue nos purifica, Mas assim também nós somos de igual forma santificados pela ação do Espírito Santo em nós. Pela ação do Espírito Santo sobre nós. Pensa nisso, irmão. Um ser tão maravilhoso, poderoso, inigualável. Um ser único. Com esse nome, Espírito Santo. Qual o maior encargo? Qual a maior tarefa? Qual a maior missão nesse Espírito chamado Espírito Santo na nossa vida? Santificar-nos, tornar-nos santos, Então olha só, assim como a ação do sangue expiatório nos lava, nos purifica, pela ação do Espírito Santo em nós, nós também somos santificados. Sabe, é muito triste que hoje ainda existam cristãos que se sentem desconfortáveis com essa palavra santidade, que se sentem incomodados com a palavra santidade, talvez porque a gente não entende, talvez porque a gente não compreende, Santidade
não é acerca de uma maneira de agir. Santidade não é acerca de uma maneira de agir, né? Santidade não é agir de maneira santa. Santidade é ser santo. Santidade é ser santo. Por quê? Porque o ser precede o agir. O ser vem antes do agir. Alguém pode agir de maneira santa sem ser santo. Alguém pode ter algumas atitudes de santidade. Alguém pode ter uns comportamentos de santidade e não ser santo. Mas é impossível ser santo e estar em santidade. É impossível alguém ser santo e não ter comportamento adequado de santidade. Por isso aqui vai um conselho. Primeiro, seja. Primeiro, seja. Que a nossa preocupação seja primeiro ser. O ser. O ser. Como igreja, muitas vezes nós estamos preocupados em agir. Precisamos ir para mas fala para nós assim: sejam rápidos como eu sou rápidos, sejam atuantes como eu sou atuantes, pontuais como eu sou pontual. Não, ele diz: sede santos como eu sou santo. Então, antes de agir, seja. Talvez hoje é uma boa noite para a gente parar de agir. Eu não sei em qual área, eu não sei em qual esfera, eu não sei em qual meio, mas talvez hoje é uma boa noite para parar de agir e permitir que Ele aperfeiçoe o ser em nós, que Ele venha aperfeiçoar o ser. Sabe, como eu disse, alguém pode até de vez em quando agir e não ser, mas é impossível alguém ser e não agir conforme aquilo que é. Ser e não agir conforme a sua natureza. Então, primeiro, seja. Que essa seja a nossa preocupação, em primeiro ser. O agir vem depois, mas o primeiro ser. Primeiro nós precisamos obter um coração santo. Porque é que muitas vezes a gente não sustenta que a gente diz ter. A gente quer ter uma vida santa antes de ter um coração santo. A gente quer ter uma performance de uma vida santa antes de ter um coração santo. E aí a gente tem um comportamento, a gente tem uma performance do lado de fora que não condiz com o coração do lado de dentro. E se não condiz, não é a nossa verdade, não é a nossa, pode ser realidade, mas não é a nossa verdade. E se não é a nossa verdade, vai mudar. Sabe, esses dias pensando, e eu queria que você pensasse comigo. Imagina mais ou menos assim uma cena. Um pintor, esses pintores que pintam tela, ele decide pintar um bosque, um lindo bosque. Ele acha um bosque com muito verde, com um rio muito lindo, pássaros voando. Ele arruma o seu tripé, ele arruma a sua tela, ele arruma as cores, os pincéis. E quando ele vai começar a dar a primeira pincelada, retratar o lindo bosque, sabe o que acontece? Um incêndio começa no bosque. Começa a pegar fogo no meio do bosque. Aquele lindo agora começa a incendiar. E sabe o que acontece no meio do incêndio? Aquele lindo bosque começam a sair cobras, lagartos, aranhas, animais peçonhentos. Pastor, aonde você quer chegar com isso? Nós somos esse bosque, que muitas vezes parecemos crentes, tranquilos, a própria paz em pessoa, linda de ser retratada, mas deixa o incêndio da ira começar a queimar em nós. Começar a queimar no nosso interior. Deixa o incêndio do confronto começar a aquecer o nosso coração. Cobras e lagartos vão surgir no
dentro de nós. Consegue compreender a importância de vivermos uma vida de oração, uma vida que está atrelada não ao fazer, mas ao ser. Que essas cobras e lagartos venham para fora, sim. Que essas aranhas e animais peçonhentos desocupem esse bosque, não esse bosque, esse jardim. Que eles saiam, não por causa do incêndio da contenda, não por causa do incêndio da inveja, do confronto, mas que eles saiam pelo poder do relacionamento na oração com Deus, pelo poder do relacionamento com o Senhor. Cada dia na oração só vai ver um lagartinho indo embora, uma cobrinha indo embora, mas na oração, seja na oração. Sabe por que muitas vezes paramos de orar? Exatamente por isso. Porque oramos e começamos a ver as cobras. Oramos e começamos a ver os lagartos dentro. A gente fala, chega, não, vou parar, deixa quieto. Deixa o bosque bonito. O bosque é bonito de aparência, mas está infestado de animais peçonhentos. Se for para algum fogo botar para fora, que seja o fogo da ação do Espírito Santo, através da oração nas nossas vidas. Orando, orando, orando. Então primeiro seja, depois haja. Sabe, será que nós vemos hoje homens e mulheres com essa preocupação? Homens e mulheres preocupados e dispostos a crescer nisso. Nisso que, pastor? Em se tornarem homens e mulheres mais santos. Em se tornar, pessoas mais santas. Ou será que o que nós vemos é uma busca desenfreada por oportunidades? É uma busca desenfreada por talentos, por cargos, por posições, por reconhecimento. Quantas pessoas que você conhece que te disseram assim: estou orando para me tornar mais santo, estou orando para ter mais santidade, estou orando para me tornar um homem mais temente a Deus. Mas quantos a gente não vai dizendo, estou orando para Deus me dar uma oportunidade. Estou orando para Deus me dar um cargo. Estou orando para Deus me dar uma posição. Sabe, será que nós temos nos preocupado em nos tornar pessoas santas, na mesma proporção que nós nos preocupamos em nos tornar líderes de sucesso, em nos tornar cantores de renome, em nos tornar pregadores de impacto? Será que é na mesma proporção que buscamos? Será que nós buscamos nessa mesma, entenda isso, será que nós investimos o mesmo tempo na busca da santidade? Como buscamos santidade? Em oração, relacionando, passando tempo com Deus. Mas será que nós investimos o mesmo tempo na busca da santidade quanto nós investimos tempo na busca de oportunidades? Será que se colocarmos na balança hoje é equivalente pelo menos? Será que a gente busca com a mesma intensidade santidade como buscamos habilidades? Porque eu preciso de habilidade. Senhor, me torna hábil. Senhor, me dá habilidade. Porque se eu tiver habilidade, eu cresço na empresa. Se eu tiver habilidade, eu cresço no mundo. Se eu tiver habilidade, eu cresço no ministério. Será que nós pedimos, Senhor, eu quero ser mais santo. Eu quero ter uma vida de maior santidade. Será que a gente ora na mesma proporção como tem sido o nosso investimento? Será que nós oramos sinceramente, queridos, e pensa nisso, reflita. É acerca de nós, é acerca da nossa vida, é acerca da nossa existência, é acerca da nossa família. Acredite, a tua vida muda quando você se torna mais santo. A vida de quem está ao teu redor muda quando você se torna mais santo. Os lugares que você frequenta mudam quando nós nos tornamos mais santos. Olha só, quantos de nós
Já não oramos dizendo: Deus, muda. Quantos de nós já até dobramos nosso joelho para dizer: Senhor, pega ele e muda. Senhor, pega ela e muda. Senhor, muda aquele meu patrão, muda aquela minha amiga de trabalho, muda o marido, muda a esposa, muda o vizinho, muda. Entenda algo: se nós decidimos investir mais tempo, investir mais na busca da santidade, em nos tornarmos homens mais santos, a nos tornarmos homens e mulheres mais santos, acredite, aqueles que você orava antes para Deus mudar, Deus agora vai usar a tua mudança para tocá-los. Só que a gente não quer. Lembra que eu disse? A oração é para ouvir e dizer: Senhor, pega o miserável. Não, a oração é para dizer: Senhor, me relacionando com o Senhor, eu quero ser mais santo. Eu quero ser mais abençoador. Quantas vezes você já orou pedindo para Deus te tornar mais abençoador? Não é abençoado. Me abençoa. Quantas vezes você já orou dizendo: Senhor, me torna alguém. Querido, pensa nisso. Por onde você passa, as pessoas são abençoadas. Os ambientes que você frequenta são abençoados. A tua família é abençoada pela tua vida. A igreja é abençoada pela tua presença. Os lugares que você passa te abençoa. Talvez não, porque nós só dizemos assim: Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Porque a nossa oração é egoísta. Não é uma oração para dizer: Senhor, me torna um abençoador. Como não ser abençoado abençoando? A maior de todas as bênçãos é poder abençoar. Mas a gente quer bênção, bênção, bênção. Eu quero ser abençoado. Abençoa meu trabalho, abençoa meu casamento, abençoa minha vida, abençoa minha família, abençoa meus negócios, abençoa, abençoa. Olha como a nossa oração muitas vezes é egoísta. Quanto tempo não passamos, seja sincero com você mesmo. Quanto tempo não passamos dizendo: Senhor, me torna mais farto. Quanto tempo passamos dizendo: Senhor, me torna mais santo. Oramos por fartura, mas não oramos por santidade. Estamos buscando cada vez mais para ter e pouco menos para ser. Pensa comigo. Será que o que falta hoje para você ser feliz de verdade é ter? Será que hoje o que falta para a tua família ser uma bênção é ter? É provisão? É recurso? É isso que está faltando? Não, talvez você está me ouvindo dizer pensando: eu tenho tudo naturalmente que eu precisava, mas a minha família não é feliz. Porque o que vai fazer de nós pessoas verdadeiramente felizes não é o que temos, é quem somos em Deus. Lembra que eu disse resposta? E eu oro e digo: Senhor, muda essa mulher, muda a minha esposa. E Ele diz: não, se torne o marido que eu preparei para ela em oração. Senhor, muda meus filhos. E Ele diz: não, se torne o pai que eu deleguei para você ser em mim, eles. Vou dar uma deixa: Senhor, muda esse pastor. Não, seja a ovelha que eu te levantei para ser nesse lugar. Será que muitas vezes a nossa oração não é essa? A oração, nós falamos desde o primeiro dia aqui: Senhor, todavia, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe qual é o problema? Que isso na nossa vida é uma grande falácia. Porque nós oramos e dizemos: ou é do meu jeito, ou não conta comigo. Ou é do meu jeito, ou eu paro. Ou é do meu jeito, ou eu abandono. Sabe por que nós sofremos muito na vida? Quem já sofreu na vida aí? Tem uns que o sofrimento está estampado. Vou te dar um conselho. Talvez a maior parte
das vezes que sofremos porque não quisemos nos sujeitar à vontade dEle. Não sofremos quando fazemos a vontade dEle. Sofremos quando somos birrentos e queremos fazer a nossa. Bíblia é Bíblia. Bíblia é atual, é verdadeira, é eficaz, é imutável, é poderosa, é mais afiada do que espada de 2 gumes, capaz de fazer divisão entre juntas e medulas, alma e espírito. E a minha Bíblia diz: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que nos faz sofrer é ser birrento, saber da vontade dEle, mesmo assim querer ver a nossa. Sabendo da verdade, da vontade, nós ainda, não, mas da minha vida sei eu, não. Sabe, e é só na oração que nós conseguimos mudar. Talvez hoje muitos crentes oram para ser mais ricos, ser mais prósperos, ser mais famosos, mas poucos têm orado para ser mais santos. Será que nada do que Jesus passou aqui conseguiu nos ensinar algo? Porque nós somos intitulados cristãos, seguidores de Cristo. Eu penso no mínimo, que alguém que segue ou se dispõe a seguir outro alguém, tem que ter no mínimo ali uma base das mesmas características. E aí nós olhamos para um Jesus que vem sem nada, que para nascer precisou de um ventre de uma mulher agraciada por Deus, que para vir à luz precisou de uma manjedoura emprestada, porque não era dele, porque não havia lugar, que para crescer teve um pai e mãe que não eram os seus, que na hora de morrer vai tomar uma cruz que não pertencia, que na hora de ser sepultado precisou de um túmulo emprestado. E aí nós dizemos: nós somos cristãos, só que nós queremos ter tudo que Cristo nunca teve, nunca precisou ter para ser quem é. E aí nós oramos e dizemos: Senhor, me prospera, porque não está fácil viver aqui sem prosperidade. E aí talvez nós escutaríamos Ele dizendo: você esqueceu de que você está falando com quem já esteve aí, com alguém que já viveu aí, com alguém que já teve sede como você tem sede, com alguém que já teve fome como você tem fome, com alguém que já chorou como chora, com alguém que já foi traído como muitos de nós, como alguém que já foi abandonado. E aí parece que a gente esquece, e a gente acha que precisamos ter aquilo que Jesus nunca precisou para vir e cumprir o propósito do Pai na terra. Veio sem nada, viveu e morreu sem nada. No entanto, não existe nome mais poderoso, não existe nome acima do nome de Jesus. Sabe, será que nós oramos acerca disso? Não estou dizendo que a gente tem que fazer voto de pobreza, não é acerca disso, temos que fazer voto de santidade. Agora, se o dinheiro roubar da santidade, perna para que te quero. Sim ou não? Deus não falou: sejam ricos como eu sou rico. A minha Bíblia diz que Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono de todas as coisas. Mas Ele não diz: seja como eu sou rico. Ele diz: é meu filho. Ele diz: seja santo. É possível ter sem perder, mas a gente sabe quando perde. Quando a gente ganha e perde. Porque a Bíblia diz que tem hora que a gente ganha e perde, e tem hora que a gente perde e ganha. Quantas pessoas que estão ganhando e estão perdendo? Estão perdendo aquilo que mais importa. Sabe, pensa nisso. Quantas vezes você já não orou: Deus me prospera? Só. Quantas vezes você já orou: Deus me torna mais santo? Me torna mais santo. Observa comigo um texto de Filipenses, capítulo 2, e verso 12.
Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Aleluia. Santo Deus. Filipenses 2, 12 e 13. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe a sua própria salvação. Vou dar uma ênfase aqui. Trabalhe a sua própria salvação, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Porque é Deus que opera tanto o querer quanto o efetuar. Mas tem um padrão para efetuar. Tem um padrão para isso. E qual é o padrão? Segundo o teu querer, segundo o teu desejo, segundo os teus sonhos, segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus. Eu olho para esse texto e eu fico admirado. Eu fico pensando nessa igreja. Na igreja se reunindo ali em Filipe. Fico pensando nesse povo aqui, que Paulo começa dizendo assim: olha, meus amados, como vocês sempre foram, assim como sempre obedeceram. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando para um povo, e de um povo obediente. Está falando de uma característica desse povo. Olha, gente, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Então Paulo fala de um povo obediente, e mais do que isso, um povo que obedecia não só na presença, mas um povo que obedecia ainda mais na ausência de Paulo, né? Ele está aqui falando acerca, dando uma característica digna de um elogio. Olha, vocês sempre obedecem, mas vocês não obedecem apenas na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Já viu criança mimada? Criança mimada só obedece quando o pai está perto. Criança ali que tem uma educação complicada, ela só obedece quando o pai está próximo. Afastou vem o que? A desobediência. Afastou vem o que? A traquinagem. Afastou vem o que? A molecagem. Não é assim? E Paulo está falando de um povo que não apenas era obediente, mas um povo que era obediente na presença e na ausência. Quem aqui nunca ouviu, Você nunca fez, mas quem nunca viu uma mãe dizer para um filho assim: olha, vou chamar teu pastor, olha, vou contar para o seu pastor, Qual a esposa, qual o marido que nunca disse: olha, vou falar para o seu pastor isso? O que está querendo dizer? Olha, você faz na ausência aquilo que você não faria na presença. Só que Paulo está falando de um povo que é tão obediente na presença quanto na ausência, que faziam o que era certo na presença, mas também faziam o que era certo na ausência. E aí você já parou para pensar o porquê disso? O que levava esses irmãos da igreja a ter esse comportamento? Ter um comportamento de obediência na presença, mas de ainda mais obediência na ausência. Sabe por quê? Porque esses irmãos, eles não obedeciam simplesmente a Paulo. Esses irmãos, acima de todas as coisas, obedeciam a Deus. Paulo não poderia estar em todos os lugares. Paulo não poderia participar de todas as reuniões. Paulo estava em todas as conversas, mas o Deus de Paulo, o Deus da igreja dos Filipenses, está em todo lugar. Por isso, antes de ser obedientes a
Paulo, eles eram obedientes a Deus. O Paulo não está aqui entre nós agora, mas agora ainda mais obediente. Agora ele vai ver ainda mais os frutos. Alguém já disse que honra de verdade não é na presença, é na ausência. Na presença é bajulação, mas na ausência é honra, é a verdadeira honra. Em primeiro lugar está o que? O relacionamento com Deus. Então a obediência deles não dependia de Paulo. A obediência deles estava em Deus. Eles não deixavam de falar algo porque Paulo estava ou não estava. Eles tinham comportamento devido à obediência a Deus. O Paulo não está aqui, mas Deus está. O Paulo pode estar longe, o Paulo talvez nem escute essa conversa, mas Deus está aqui do ladinho, Deus está ouvindo, Deus está aqui. E hoje em primeiro lugar está a minha obediência a Deus. Será que hoje a gente pode receber esse tipo de elogio? Será que esse tipo de elogio é concernente à nossa vida, homens e mulheres de Deus? Homens e mulheres crentes? Homens e mulheres lavados no sangue do Cordeiro? Homens e mulheres batizados pelo Espírito Santo? Talvez, hoje num contexto de igreja, de modo geral, alguns diriam, pastor, nem na presença alguns são obedientes. Alguns até mesmo na presença fazem questão de serem desobedientes. E sabe por que nós estamos falando isso, querido? Porque isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Lembra do bosque? Essa atitude só está mostrando um lagarto de dentro do bosque. Porque o nosso problema é que a gente se converte. E por isso eu digo que mais do que ter atitudes de santidade, é ter um coração santo. Porque a gente se converte e a gente diz, agora eu preciso ter atitudes de santidade. Então antes eu falava, opa, beleza. Eu falo, passo de Cristo, irmão. Antes chutava, trupicava, falava. Hoje fala, sangue de Jesus tem poder. E aí a gente troca os vícios, os pecados por outros. Só que a gente diz, não, mas agora eu não. Olha, antes eu enchi a cara, agora eu encho a cara. Antes eu ficava ali me embriagando com álcool. Hoje a gente fica se embriagando com a vaidade, com aquilo que é errado, com aquilo que, né? Mas a gente diz, não, mas isso aqui não é pecado. Isso aqui, né, tem nada a ver. Irmão, o inferno vai estar cheio de nada a ver. O inferno estará cheio de nada. O inferno vai estar cheio de nada a ver. O inferno vai estar cheio de não dar nada. Não dá nada. Então o que eu estou dizendo não é acerca de mudar um posicionamento, uma atitude do lado de fora, é acerca de mudar um coração. Então agora quando o pastor está perto eu tenho uma linguagem, quando eu encontro um irmão da igreja eu tenho uma linguagem, mas quando não tem ninguém por perto, quem somos nós? Porque se o coração é santo, eu não preciso ficar não, com esse irmão, com esse eu falo uma língua. Gente, hoje tem crente que tem linguagem para os irmãos e tem linguagem para o mundo. Tem crente hoje que tem guarda-roupa para a igreja e guarda-roupa para o mundo. Que tem comportamento aqui dentro e tem comportamento lá fora. Isso está falando de prática e denunciando o coração. Porque se o coração mudou, o guarda-roupa é um só. Se o coração mudou, a língua é uma só. Se o coração mudou, o comportamento é um só. Sabe o que esses dias eu entendi através do Espírito Santo? Lágrimas, triste, angustiado. Eu aprendi que o mundo é mais fiel com o pecado do que os crentes com Deus. O mundo é mais fiel com o pecado
do que os crentes com a palavra. Quer uma prova disso? Você chega numa roda de pecadores e começa a falar de Jesus, começa a falar de Bíblia, começa a falar de céu. O que acontece? Um a um eles vão fazendo assim: dá licença. Opa, desculpa, eu tenho outro compromisso. Não é assim? Mas os crentes permanecem na roda dos escarnecedores, dos pecadores. Está entendendo? Você vai para o mundo e começa a falar de Jesus. O pecador diz: dá licença, porque na minha vida o pecado é Senhor, então eu não fico dando ouvido para outro Senhor. E os crentes ficam na roda da fofoca, na roda do escárnio, na roda da reclamação. Por quê? Porque muitas vezes o mundo é mais fiel com o pecado do que nós somos com a palavra. Sabe quem ia dizer: dá licença que esse meio não é para mim? Nós. E aí a gente ainda fica. E vai dizer o quê? Que está evangelizando? Vai ganhar para Jesus? Paulo disse: me fiz de tolo para ganhar os tolos. Está se fazendo de pecador para ganhar o pecador? Não. Deus não disse: seja pecador. Disse: seja santo. Santo. Por que é que a gente ainda permanece onde não deveria permanecer? Porque o que acontece ali ainda não nos incomoda. Por que é que eles saem das nossas rodas? Porque aquilo que está sendo falado incomoda eles. Não é assim? Quem nunca levou o rótulo de crente chato? O problema não é se o crente é chato. O problema é se o crente é falso. Porque se ele for chato, água mole em pedra, bate até que fura. Agora o problema é se ele for falso. Pode falar, ser chato, e nada acontece. Sabe, é para a gente, para a gente pensar. Aqui estava um povo que a obediência deles não dependia do relacionamento com Paulo, mas era consequência do relacionamento com Deus. Sabe qual é as mulheres solteiras, as jovens? O homem mais indicado para você casar? Um homem que tema a Deus as coisas. Um homem que te ame mais que ame mais a Deus do que Ele vai te amar. Qual é a esposa para termos do lado? Aquela que mais do que amar a gente vai amar a Deus. Que o marido pode não estar o tempo todo perto, mas Deus está. E ela olha, por Deus, sabe, é para a gente pensar. Então, Paulo não podia estar em todos os lugares, mas Deus estava. E você viu o que eu falei ali, a ênfase? Trabalhe a sua própria salvação. Uma vez salvo, sempre salvo, férias. Trabalhe a sua própria salvação. E uma versão que eu ainda acho mais interessante diz: desenvolva a sua salvação. E é a sua, não é a do outro. Tem gente se perdendo porque está preocupado com a salvação do outro estando perdido. É impossível um escravo gerar libertação em alguém. O que eu disse? É impossível um escravo gerar libertação em alguém. O que eu disse no início? Antes de fazer, seja. Eu quero libertar, vou libertar os cativos, eu quero. Não, antes de querer libertar alguém, seja livre. Porque alguém livre, libertar é natural. Mas como é que eu vou libertar alguém estando preso? Eu vou te libertar. Libertar a mim mesmo. Paulo e Silas, lembra? Chegaram na cadeia, somos libertadores. Foi isso? Não. Estamos amarrados na carne. Estamos no corpo. Mas o espírito é livre. E onde tem alguém livre, se prepara porque vai ter libertação. Livres, estamos amarrados na carne, presos no corpo, mas adorando e obedecendo no Espírito. E o que acontece? A cadeia de todos se quebra. Todos são colocados em liberdade.
Escravo escraviza, liberto liberta. Escravo escraviza, liberto liberta. E o que eles fazem para libertar? Rebelião, motim, conspiração, cavam túnel. Não, eles oram. Estão orando, estão louvando. E a gente? Então aqui ele está falando, trabalhe a sua própria salvação, aperfeiçoe. Coloque em prática. Quem aqui é salvo? Meu Deus. Jesus. Quem aqui é salvo? Meu Deus, está com dúvida da salvação, irmão? Vamos lá de novo. Quem aqui é salvo? Então, se você é salvo, viva como salvo. Não basta dizer que é salvo, precisamos viver como tal. E ele está falando, desenvolva. Ou seja, tem gente que recebeu, que ganhou a salvação, mas não vive ela, não desenvolve a salvação, não desenvolve aquilo que recebeu de Deus, não trabalha a sua própria salvação. Que eu disse ali, havia um povo que não dependia de Paulo, um povo que honrava Paulo. Você está entendendo? Porque a gente hoje tem infelizmente tem que trabalhar algumas coisas bem delicado, assim, bem específico, né? Você fala assim, era um povo que Paulo não fazia diferença. Então ninguém precisa de líderes. Não, a Bíblia diz, e Deus deu uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Quem deu? Deus. Porque você fala hoje, então não precisamos ter nada. Uhul! Não é isso. Tanto que eles entenderam que Paulo está ausente, mas eles estão honrando Paulo até mesmo na ausência. Coisa linda. Só que o que nós precisamos compreender, né? A obediência deles não dependia do Paulo. O que é que nós fazemos aqui, gente? Por que é que nós falamos vá orar? Não para ter, não para receber. Vá orar para ser. Porque quando você ora para ser, você se relaciona. Quando você se relaciona, conhece. Quando você conhece, você está aperfeiçoando a tua salvação nele. Ele está aperfeiçoando o propósito dele em você. Só que hoje nós vivemos tempos, hoje não, né? Desde sempre. Nós vivemos tempos onde as pessoas procuram a muleta. As pessoas procuram ali no que depender. Por isso nós precisamos ter cuidado primeiro, para não depender, né? Eu não dependo que alguém esteja para eu obedecer, eu obedeço por causa do meu relacionamento com Deus. Tudo que nós fazemos aqui é isso, apontar para uma vida com Deus, apontar para uma vida. Eu nunca disse, não faça isso porque eu não gosto. Eu digo, vá viver com Deus, vá se relacionar com Deus, e em Deus você descobre o que Ele quer de você. Pensa, irmão, qual é a igreja mais abençoada para um pastor? Uma igreja que se relaciona com Deus. Você acha que precisa ficar pregando usos e costumes para uma igreja que se relaciona com Deus? Você acha que a gente precisa ficar dizendo, não faça isso, não faça aquilo, aquele outro vive com Deus? A salvação vai sendo aperfeiçoada, vai sendo trabalhada. Só que nós vivemos tempo onde nós corremos o risco de buscar os Paulos, de buscar os Moisés, e mais do que isso, muitas vezes nós queremos ser os Paulos e os Moisés por aí. Muitas vezes estamos buscando os Paulos, os Moisés, porque Paulo eu queria fazer parte da igreja do Paulo, esse Paulo era, mas muitas vezes buscando Moisés. Muitas vezes nós queremos ser um Moisés na vida de alguém. Lembra o que acontecia? O povo chegava para Moisés e dizia, Moisés, fale tu com Deus, porque se nós falarmos, certamente morreremos. Sabe o que eles estavam fazendo? Terceirizando o relacionamento. Você fala, Deus fala para você, e você fala para nós. Você fala com Deus, Deus fala com você, e você transmite para nós. Sabe? Era a mesma coisa que eu chegar aqui e dizer, Anderson, diz para Simone que eu amo ela.
Você pode fazer isso por mim? Diz para a Simone que eu amo ela. Faz favor, é verdade. A Neia libera ali. Não vai dar. Fala, o Luiz mandou dizer que te ama. Olha para ela, porque você está falando para ela, não para mim. Fala lá, olhando nos olhos dela. O Luiz mandou. Saiu melhor do que a encomenda, irmão. Fala para ela que eu mandei dizer que ela é especial. E aí? O que você sentiu? Foi bom. Mas olha, eu te amo. Tá com os olhos cheios de lágrima aqui, ó. Você é especial para mim. Volta. Não terminou? Faz favor. Depois você fala para ela que ama ela. Você viu aqui, ó? Ele está aqui sentadinho e dizendo assim: o Luiz mandou dizer que te ama. Pegou, né, irmã? Viu? O Luiz mandou dizer que você é especial. E se ela é carente? Coisa que não é, tá, irmão? Coisa que... Pronto, já deu, irmão, vaza. Já tá. E é carente. E quem está falando, ele disse que te ama, é ele. Enquanto ela ouve, ela olha para ele. Será que a gente não corre o risco disso? Ô irmão, Deus está me usando para dizer que... E aí você começa a me amar. Você acorda de manhã cedo, você nem vai falar com Deus, quer falar comigo. Está entendendo? Será que às vezes a gente não busca a gente assim? Sabe por quê? Mas é que eu não ouço Deus dizer que me ama, claro, você não ora. Você já tentou ouvir alguém com quem você não fala? Eu não ouço Deus. Eu acho que Deus só fala com o pastor, com gente. Não. Deus fala com quem está disposto. A minha Bíblia diz, qual é ali não é restrição, né? Mas qual é a exigência para falar, para ouvir? Ter ouvido. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que é que a gente às vezes não ouve Deus? Porque não para ouvir Deus. Eu gosto que o irmão fale que ele me ama, só cuidado, que você pode estar mais apaixonado pelo irmão do que por Jesus. Por que hoje tem ovelhas que dependem de pastores por aí? Por que eu digo por aí? Porque aqui a gente não ensina isso. Aqui eu não digo, fica olhando Moisés ir para a tenda. Não, vai para o teu quarto, entra no teu quarto e fala com o Pai em secreto, que o Pai em secreto, Ele te ouvirá e Ele te recompensará. Eu não falo, fica na porta do quarto olhando eu e ter relações com Ele. Não, vai ter a sua intimidade com Ele. Às vezes a gente busca Moisés e às vezes a gente se torna o Moisés na vida dos outros. E sabe, pior coisa é a gente querer ser Deus na vida de alguém. Quantas vezes Deus fala para mim, sai de lado porque eu estou tratando. Me xingam, mas eu prefiro obedecer a Deus. Eu é que não vou tentar ser Deus na vida de ninguém. Estamos aqui para ser irmão, para suportar, para carregar o fardo, para dizer, bora, estamos juntos. Mas tem coisas que é a gente e Deus. Sabe, cuida, porque o que Deus falou é exatamente isso. Corremos o risco de nos tornar adúlteros espirituais. Que sejamos João Batista. Tu és o noivo? Não, sou só o amigo do noivo. A igreja tem noivo. Oh, meu Deus. Shemanto vassurimi nama. Já viu um homem olhando para a mulher e alguém dizendo, tem marido. E o marido dela é bravo.
Tem uma notícia para você: a igreja tem noivo, a igreja tem dono, a igreja tem noivo, a igreja é a noiva do Cordeiro, nós somos só os amigos do noivo. E às vezes a gente quer ocupar o lugar do noivo. Não, minha mulher é ela, a igreja é de Jesus. Não dependa de Moisés, mas também não seja um Moisés na vida de ninguém. Não, vamos para Deus. Olha, eu vou orar, mas você também pode orar. Da mesma forma que Deus me ouve, Ele te ouve. Da mesma forma que Deus me escuta, Ele te escuta. Da mesma forma que Deus fala comigo, Ele fala com você. Mas nós talvez estamos como aquele povo: eu não quero falar com Deus, porque cada vez que eu falo eu morro. E aí eu quero recadinho. O problema é que nós podemos estar nos alegrando com o recadinho que não vem de Deus. Quando Deus fala, morre. E os recadinhos que você está recebendo só te alegra. Não é sonho real. Porque tem recadinho de Deus. Ai, irmão. Fala, Senhor, conosco. Vai morrer, vai doer. Mas lembra, a obra vai ser aperfeiçoada. Mudança, transformação, libertação, renovação, regeneração. Sabe, talvez a gente ora constantemente para ser mais usado por Deus. E quando eu falo usado, irmão, não tem a ver só com uma plataforma. Claro que tem. Muita gente ora para ser usado em uma plataforma. Mas quantas vezes talvez a gente não ora: Deus me usa, Deus, A gente muitas vezes, essa é uma oração talvez costumeira, muito usada. Só que o problema é que oramos constantemente para sermos mais usados, mas não oramos para ser mais santos. Não oramos para ser mais obedientes. Não oramos para ser mais reverentes. Não oramos para ser mais verdadeiros. Não oramos para ser mais Você entendeu aqui o problema? Você entendeu o contraponto? Se eu oro para Deus e digo: Deus, me usa. Se a minha oração mais constante é essa: Deus, me usa. Mas em compensação eu não oro dizendo: Senhor, me torna mais santo, me torna mais puro, me torna mais obediente, me torna mais verdadeiro, me torna mais reverente. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo: Senhor, me usa de qualquer jeito. Me usa do jeito que eu estou, Senhor, porque eu não estou orando para o Senhor me mudar, eu estou orando para o Senhor me usar. Quem aqui permitiria que um profissional da saúde fizesse uma intervenção cirúrgica em você, sem antes fazer uma asepsia? Que ele chegasse do chiqueiro onde ele estava mexendo com porcos e fizesse uma cirurgia no teu intestino? Quem aqui permitiria? Por quê? Porque a forma inadequada que ele faria colocaria a tua vida em risco. E por que é que a gente ainda acha que pode continuar sendo usado com as mãos sujas? Porque Deus é Deus. Vou construir um templo. Não vai não, Davi. Tuas mãos estão sujas. E só era Davi, irmão. Até quando a gente vai... Glória a Deus por Isaías: purifica-me, Senhor, purifica-me. Sabe, nós queremos fazer a obra, mas não desejamos e muitas vezes nem permitimos que Ele faça a obra em nós. E volto a dizer, a obra não tem a ver com essas quatro paredes só, irmão, não é isso. Você pode fazer a obra no teu trabalho, achar que está fazendo a obra no teu trabalho, na vizinhança. Nós queremos fazer a obra, mas sem permitir que Deus faça a obra em nós. Entenda isso: nem todo que é usado é santo, mas aquele que é santo jamais deixará de ser usado.
Sabe, às vezes a gente precisa se perguntar, né, na nossa vida como estamos, qual o nosso posicionamento diante disso. Será que não é momento de parar de começar a orar menos para Deus usar e começar a orar mais para Deus trabalhar em nós, para Deus nos aperfeiçoar, para cumprir o seu querer? Sabe, será que estamos envolvidos em nos tornar homens e mulheres santos de coração e de vida? De coração e de vida? Ou será que nós queremos programações e eventos para nos manter entretidos e distraídos? Sabe, Deus deseja que a sua igreja esteja no encargo de conduzir homens e mulheres à santidade. O encargo de Deus para a sua igreja é que ela conduza homens e mulheres à santidade, e não à exaustão de atividades. Não tem a ver com o mundo de atividades, sabe? Hoje tem muitos lugares que tem muitas atividades, muitas, não falta atividade, mas por outro lado não crescem em santidade. Se tem muita atividade, mas não se cresce em santidade, e sabe qual é o problema? Muita atividade sem crescimento em santidade, acaba tudo em banalidade. Nos tornamos um povo banal, mas está prosperando. Deixa eu te dizer, prosperidade material não é sinônimo de prosperidade espiritual. Nem tudo que prospera materialmente está prosperando espiritualmente. Nem tudo que prospera ministério. Mas olha como o ministério está crescendo. Olha como o ministério está se expandindo. Olha como está se tornando famoso. Olha como está se tornando um sucesso. Não, querido, crescimento ministerial não é sinônimo de santidade. Sabe, sucesso, já dizia Billy Graham, sucesso não é ser conhecido. Sucesso não é acerca de ser conhecido. Sucesso cristão é ouvir Jesus dizer no final: eu te conheço. Eu te conheço. Isso é o verdadeiro sucesso cristão. Por outro lado, o maior fracasso de um homem ou de uma mulher é ser extremamente conhecido na terra. Hoje a gente enche a boca para dizer: eu conheço o pastor fulano de tal, ou eu sou um pastor conhecido. Sabe, hoje o maior fracasso é ser alguém extremamente conhecido na terra e totalmente desconhecido nos céus. Ser totalmente desconhecido diante de Jesus. Mateus 7, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós precisamos desse temor na nossa vida, irmãos. Nós precisamos. Eu precisava ser mais conhecido para que eu pudesse pregar o evangelho com maior ênfase. Não, o evangelho não é pregado com maior ênfase quando você é conhecido, mas quando Jesus se torna conhecido. Não tem a ver com nós, tem a ver com Ele. É que a gente diminua e Ele cresça. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos usar o reino para alavancar a nossa vida, quando nós deveríamos usar a nossa vida para alavancar o reino. Não é acerca de usar o reino para a gente aparecer, não. Acerca de usar a nossa vida para que Jesus apareça. Mas e nós? O que nós estamos fazendo? Sabe, eu acredito que se fosse um pouco mais assim, esse desejo ainda maior pela santidade, as nossas reuniões seriam diferentes. Você viu como a partir de domingo, a partir do que aconteceu aqui hoje, na hora da adoração, já estava uma atmosfera diferente? Mas não deveria ser aqui, irmão. Deveria ser diário. Você já deveria vir para cá com essa conexão. Deixa eu dizer, você não se conecta aqui. Nós já deveríamos estar conectados. A gente já deveria chegar aqui
conectado. Sabe, infelizmente, intencionalmente ou não, nós substituímos o visível, ou melhor, o invisível pelo visível. Nós substituímos o interior pelo exterior. É isso que nós fazemos. A gente troca o que não dá para ver por aquilo que a gente está vendo. A gente troca o exterior pelo interior. Pior, a gente troca o real pelo virtual. A gente valoriza o visível e deixa... O que é que a mulher fez no poço? Por que agora ela abre mão do seu cântaro? Porque agora tem algo fluindo dentro dela. E a gente só precisa viver enchendo o cântaro do lado de fora, quando há um vazio do lado de dentro. Por que a gente toda hora voltar no cântaro para ser... Eu preciso me encher. Eu preciso encher o cântaro, eu preciso ter água aqui, ó. Porque dentro ainda está o vazio. Porque trocamos o interior pelo exterior, mas aquela mulher, quando começa a fluir dentro, você entendeu o que Jesus disse? Ele não disse: a partir de hoje você tem uma carteirinha, uma credencial para usar esse poço ilimitadamente. Ele diz: se eu beber da água que eu te der, rios de águas vivas começam a fluir aonde? Dentro. Só que hoje a gente quer construir uma vida espiritual do lado de fora, com práticas. Só que práticas exteriores não são sustentadas por vazio interior. Práticas exteriores, até certo ponto vai. A gente engana um ali, o outro ali, dizendo que é crente, mas se não for o fluir todos os dias, toda hora, não tem como. Então, pensa nisso. Será que nós não estamos substituindo assim? Quando Jesus se refere à oração, e nós já estamos indo para o fim. Quando Jesus se refere à oração, porque os discípulos decidiram aprender a orar. Eles podiam pedir tantas coisas. Pensa você com Jesus aí do teu ladinho, e você podendo fazer um pedido: Jesus, me ensina. Eu já disse, eu ia dizer: Senhor, me ensina a ressuscitar morto. Eu quero falir as funerárias. Pensa, irmão, que alvoroço né? Chegar no caixão ali, levanta. Mas os discípulos vão pedir algo. Eles dizem assim: mestre, ensina-nos a orar. Porque a gente já percebeu que quando o Senhor ora, coisas acontecem. Quando o Senhor ora, coisas deixam de acontecer. Quando o Senhor ora, mudanças acontecem. E a gente? E aí o que Jesus vai dizer? Tá bom, vocês querem aprender, eu vou ensinar. Só que vocês, quando forem orar, entra no teu quarto e fecha a porta atrás de ti e fala com o Pai em secreto, que o Pai em secreto te ouvirá e te recompensará. Você entendeu? Jesus estava dizendo: vocês querem aprender a orar, eu vou dar receita. Vá para o público e ore. Suba na plataforma e ore. Vá no meio da multidão e ore. Ou mais, né? Vá para as redes sociais e ore. E aí você já me pegou dizendo assim: naquela época não tinha rede social. Mas ele podia dizer assim: então, vai, abre a janela e ora lá na janela. Vai para o alto da casa e ora do alto da casa. Vai para um lugar alto e fica lá orando para todo mundo. Era as redes sociais da época, irmão. Parabéns, vai para as esquinas e ora em voz alta. A rede social da época, Skinbook, Skingram, vai lá e ora, é isso que ele diz? Não, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Pai. Eu não sei se você está entendendo, que loucura é essa? A lição não tinha a ver com um lugar, a lição tinha a ver com um princípio. E que princípio é esse, pastor? Um princípio que muitos de nós já esquecemos. Um princípio que muitos casamentos estão desfacelando pela falta dele. Um princípio que muitos estão esfriando espiritualmente pela falta dele. Um princípio pela qual muitos
estão fracos pela falta dele. Que princípio? O princípio da intimidade. Não tem a ver com o quarto, tem a ver com o princípio. Então não tem o quarto, não vou orar. Não, o que Jesus está dizendo é: procura um lugar onde vai ficar você e o Pai, e mais ninguém. Sabe o que é isso? É intimidade. E já pensou por que disso? Por que que Jesus fala: quer orar, eu vou te ensinar? Então o primeiro princípio para orar é esse: intimidade. Sabe por quê? Porque na intimidade a gente é quem a gente é de verdade. Na intimidade, a minha eterno e querido Deus não vale nada. As minhas vestes não valem nada. O quanto eu sei, está escrito na sua palavra. Deus está dizendo: eu sei. Ou seja, na intimidade não tem como impressionar Deus. Na intimidade a gente é o que a gente é de verdade. Sabe, eu quero gerar uma crise em você nessa noite. Porque você quer manifestar no público, mas você tem dificuldade para viver na intimidade. Você quer manifestar no público, mas você tem dificuldade de fechar a porta atrás. Fica 10 horas querendo manifestar de Deus aqui, mas não passa 10 minutos lá sozinho com Ele. Sabe por quê? Porque aqui a minha fala impressiona. Aqui as vestes tocam. Aqui o conhecimento atrai. Mas lá eu digo: não tenho nada. E sabe qual é o problema? É que lá na oração as coisas não aparecem. Lá no quarto não aparece. Quem aqui já obedeceu essa direção de Jesus? Entra no quarto e ora. Erga a mão. Quem aqui já obedeceu? E quantos desses que obedeceram, quando entraram lá, você viu Deus lá? Você não viu, mas você creu. É lá onde as coisas não aparecem que elas verdadeiramente acontecem. É lá. Agora aqui, as coisas aparecem, mas não acontecem. Ele não disse que tinha encargo com aquilo que se publicar. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele disse: entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, fala com o Pai em secreto, que o Pai em secreto te ouvirá e te recompensará. Não é você que torna público. Não somos nós que... O nosso problema como igreja é isso. Nós queremos tornar público aquilo que Deus não fez. Ele não disse: vai, que põe lá que eu torno público. Não, entra no quarto, só fica comigo que eu te recompenso. E você acha que essa recompensa vai vir assim, ó? Por que é que às vezes se ouve alguém que só abre a boca, fala 2, 3 palavras e se arrepia? Que nem grita, nem fala nada. Só fala assim: Pai querido. Às vezes eu pego umas músicas, minha filha diz que agora eu só ando querendo música antiga. Mas é que hoje a gente tem muita técnica e pouca unção. A gente tem muita atividade e pouca, não é assim? E a gente quer música que toca a nossa alma. Mas quando Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Me ajuda. É a hora de vencer. Então louve. Tá chorando, louve.
Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando correntes, tirando os espinhos. Ele ordena. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga sua mão, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Está vendo? Simplicidade. E aí você ouve, você fala, meu Deus. O que nós precisamos hoje é isso, né? Ir para esse lugar. Porque homens e mulheres que vão fazer a diferença, pega essa. Homens e mulheres que vão fazer a diferença nessa terra, não são virtuais. Homens e mulheres que vão fazer a diferença, em nome de Jesus, que já estão fazendo a diferença, não são virtuais, são reais. Aleluia! São luz, são sal. Por que Jesus fala de coisas com características tão fortes? Porque é simples, ó. Sem luz, trevas. Sem sal, é sonso. Então não dá para ser virtual, precisa ser real. O meu relacionamento com Ele precisa ser real. Aquilo que eu manifesto precisa ser real. Muitos crentes estão avançando em assuntos materiais, mas extremamente atrasados em assuntos espirituais. Cheios de habilidade, mas vazios de santidade. Oração e santidade caminham junto. Acredite, se um enfraquece, outro enfraquece também. Sai das mídias e vai para o quarto. Sai das mídias e vai para o quarto. Pastor, mas assim ninguém vai me ver. Ninguém precisa te ver. Quem estava na cruz, queridão? Quem tomou a cruz? Quem levou o castigo? Quem foi crucificado? Para nós irmos para o status? Quer segui-lo? Tome a sua cruz e siga. Muitas vezes oramos tanto, querido, pela inteligência, vai ficando de pé para nós orarmos, pelo dom, pela força, pelo recurso, mas não oramos pela graça em nossa vida, não oramos pela santidade crescendo em nós. Sabe, não tenho problema com líderes, pastores, empresários talentosos, com